Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Especial. No programa de hoje nós vamos falar com base na história de uma menina que nasceu numa comunidade do Rio de Janeiro, a favela da Maré, que ela cresceu e se transformou numa empresária de sucesso, um fenômeno da internet. Estou falando de Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa. A Bianca está à frente hoje de grandes empresas e de projetos que levam autoestima e capacitação a meninas e mulheres que tiveram e têm uma origem como a dela. E aí, para essa entrevista, eu recebo Rosilene Miliotti, coordenadora do Boca Rosa Academy, e Ângela São José, coordenadora de projetos da UNAS, União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região. Rosilene, seja muito bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse projeto que é tão lindo e assim é o que faz brilhar o time todo de Boca Rosa, fazer ele acontecer. Muito bom, um prazer nosso ter você aqui conosco, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ângela também, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia a todas e a todos. Também é um prazer estar aqui nessa manhã tão linda, ensolarada aqui em São Paulo e participar dessa entrevista. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para a visibilidade desse projeto da Boca Rosa Academy em parceria com a instituição UNAS aqui de Heliópolis. Muito bom, muito obrigado a você também, obrigado por aceitar o nosso convite. Então a Rosilene está no Rio de Janeiro, a Ângela está em São Paulo e eu estou aqui em Brasília, nos estúdios do canal Empreender. Bom, e eu queria começar, Rosilene, que você me contasse um pouquinho do trabalho que você desenvolve na Boca Rosa Academy, me fale um pouquinho também do trabalho, da relevância que tem a Bianca, a Boca Rosa, para que outras pessoas conheçam também um pouco mais, né? A Bianca é muitíssimo conhecida na internet, enfim, com programas de televisão também que já fez e pelo trabalho que desenvolve como empresária. Então eu começo com você me contando um pouquinho da história da Bianca até, um pouco mais do que falei ali na abertura, e do trabalho que você desenvolve hoje na Boca Rosa Academy. Então, Bianca, desde a época de Maré, né, eu também sou de lá, hoje que eu não moro mais na comunidade, mas eu estou muito próximo e tudo que eu faço, que eu posso, eu vou lá, comida, salão, tudo que eu posso, eu estou sempre lá. E meus amigos, né, as referências nossas, né, de infância estão lá, de trabalho estão lá. Então, Bianca, eu conheci ela ainda adolescente, quando estava começando, como ela diz, né, quando a internet era tudo mato, e ela, a família dela, e a gente se aproximou naquela época e, enfim. E aí ela estourou do jeito que estourou, mas a gente nunca perdeu esse contato. E aí, no ano passado, ela entrou em contato comigo, porque eu tinha voltado a trabalhar no Observatório de Favelas, ela dizendo o desejo de fazer um projeto social com mulheres. E a gente desenhou junto esse projeto, que na Maré foi o Deu Match, que foi um projeto piloto que deu origem ao programa. Nesse meio tempo, ela me convidou para trabalhar com ela e eu falei, tá, vamos botar esse projeto no mundo. E aí a gente criou o setor de responsabilidade social, que é o que eu gerencio em Boca Rosa. Então, para além do programa, né, do Academy, a gente tem outras ações, então, de apoio. A gente está apoiando o Festival Comida de Favela, que vai acontecer na Maré agora em novembro. Então, eu tenho o projeto do Corinthians também, né, que é o time de base de vôlei com meninas, do feminino. E a gente tem feito algumas ações pontuais, né, de doação de maquiagem, sempre analisando com o viés mais social, o que a gente apoia. Palestras, ela tem falado bastante também sobre essa questão do empoderamento e a visibilidade das mulheres. A questão de criar referência também está sendo muito importante e pensar sobre isso. Então, ela é uma referência na internet, né? Para muita gente, uma referência distante. Então, por que não criar referências dentro das favelas, nos lugares próximos? E a gente começou a entender que essa referência próxima é o que faz realmente o impacto na vida das pessoas. Então, ter alguém ali do lado que é referência, que conseguiu chegar a algum lugar, tem muito mais impacto real na vida dessas pessoas. Tipo, a minha vizinha conseguiu, eu também posso, e é isso que a gente começou a refletir e falar, vamos levar isso para dentro do Brasil.
Que bom. E como é que você tem visto o resultado disso, das meninas que estão crescendo com essa referência? Que transformações você já vê aí dentro da Maré? Então, o Deu Match foi esse projeto piloto, né, que está sendo, porque o projeto, na verdade, a gente faz a formação, mas eu não perco contato com essas alunas, então, durante um ano eu fico acompanhando elas para que quando der um ano do projeto de encerramento, de fato, eu volte e pergunte, e aí, o que foi de relevante, conseguiu aplicar os conceitos, não conseguiu? E eu estou acompanhando as da Maré, né? E a gente vê pessoas assim que chegaram no dia de aula, como foi a Preta Chique, que foi lá em Heliópolis e foi para a Expo Favela aqui no Rio, junto com a Bianca. E ela, no primeiro dia de aula do Deu Match, ela foi de crop, short e chinelo. E agora ela se realmente se veste. No segundo dia de aula, ela percebeu que ela estava fora, né? Ela, tipo, cara, eu não sou uma empreendedora. Então, ela começou já a se arrumar, a se colocar nesse lugar de empreendedora. E a gente refletiu muito na aula inaugural, apesar de ter os temas, né, das aulas, marketing digital, gestão financeira e tudo mais, no primeiro dia de aula a gente faz uma reflexão sobre elas e esse lugar. E aí, em Heliópolis, por exemplo, a gente trouxe a reflexão do eu empreendedora. Onde foi que eu deixei de ser trabalhadora e virei empreendedora? Ou ainda não? Então, a gente conversa muito, faz uma análise crítica desse lugar que elas estão, né? Não só nós, mas elas também, para elas começarem a se empoderar desse termo mesmo, empreendedor, né? E o que elas podem fazer de impacto na vida das pessoas. Então, a gente tem visto a mudança dia a dia. É num vestir, é num jeito de falar, é num jeito de arrumar o seu negócio, se preocupar com a identidade visual, estabelecer metas, e elas irem conseguindo essas metas, né, pequenininhas, e ver a felicidade, a alegria delas, a cada conquista. Nossa, pra gente é um ganho, assim, sabe? É maravilhoso demais você ver essas mulheres elas se empoderando, se fortalecendo, e principalmente criando uma rede entre elas e se fortalecendo. Então, não é só uma conseguir, é essa rede que foi se construindo de forma automática, autônoma, sabe, independente. E isso é muito legal, ver elas se apoiando, sabe? E foi essa a intenção, o propósito da Bianca também, né? Não só ela crescer, né? Mas trazer outras também. A gente vê a sua satisfação nos olhos aí, no seu relato também, e é muito bom a gente ver isso, né? Imagina daqui a um tempo quanto resultado maior a gente vai ter desse trabalho também. E aí, Ângela, como é que chegou o Boca Rosa Academy lá em Heliópolis? Como é que foi esse match entre vocês também? Me conta um pouco. Então, na verdade, falar um pouquinho da nossa instituição UNAS, que nasce lá na década de finais dos anos 70 para os anos 80, e nasce da luta por moradia. E desde 2015, na verdade, a gente iniciou esse olhar um pouquinho mais aprimorado para a questão do desenvolvimento local. Porque aqui, só para você ter uma ideia, as mulheres têm um grande potencial aqui na nossa comunidade, e elas sabem disso. As suas habilidades, elas só precisam ser exploradas. Na nossa instituição, só para você ter ideia, 90% das mulheres, elas ocupam cargos de liderança. E isso é muito importante. Por quê? Porque a mulher, ela traz o seu olhar inovador, a facilidade com o seu trabalho em equipe e, principalmente, na instituição, a questão do conflito, mediação de conflito mediante os nossos atendidos. Essa parceria, ela veio para construir, junto com esse território, e valorizar o desenvolvimento local e, principalmente, o empreendedorismo feminino. Por quê? Porque no início, né, da parceria, que é lógico, houve primeiro o namoro, depois o noivado, finalmente nós chegamos no casamento, né? E durante essas conversas, o que a gente queria para as nossas mulheres? Qual era o olhar para essa dona de casa que abriu seu próprio negócio? Então, quando a gente entrou em contato com o Boca Rosa Academy, né, com a Rose, que está fazendo, que é a coordenadora dessa campanha, desse projeto tão lindo da Bianca Andrade, a gente trouxe muito para ela essa questão de como isso vai fortalecer as mulheres aqui no território de Heliópolis. E foi um trabalho longo, né, de meses, agora a gente está na prática, mas houve todo um mapeamento para saber onde estavam essas mulheres,
quem são essas mulheres. Então, houve toda uma equipe envolvida da UNAS também, e foi um trabalho feito assim, com muito afeto e com muito respeito por essas mulheres. Porque no Brasil, hoje em dia, 90% das mulheres são que levam seu sustento para o lar e para suas casas. Então, Ângela, quem são essas mulheres? Que perfil, que idade também, né? Que faixa etária elas têm e que segmentos elas estão empreendendo mais, né? Porque a gente sabe a história da Bianca é a partir da beleza, né? Com maquiagem, onde ela se destacou desde menina, mas hoje o trabalho que ela desenvolve e os projetos não são só na área da beleza, não, né? Mas me conta um pouco aí em Heliópolis, o projeto está atingindo mulheres de que perfil, de que faixa etária também e em que segmentos? Aqui em Heliópolis, a gente está atingindo mulheres a partir dos 18 anos de idade. São mulheres na área da beleza, alimentação, moda também, apareceu bastante, muito. E a capacitação na área do empreendedorismo feminino aqui na nossa comunidade, ela busca mostrar a importância, né, por um país também mais sustentável. Então, a gente também procurou um pouquinho dentro dessas mulheres, conforme a gente ia conversando com ela, a questão do que elas queriam com seu empreendimento e onde elas queriam chegar. Então, porque a instituição, ela também ela pensa nessa questão da educação mais qualificada para essas mulheres, entendeu? E para que elas possam, através dessa formação com o Boca Rosa Academy, contribuir também e administrar seus próprios negócios, certo? E para que essa formalização possa fazer com que elas tenham condições de não depender muitas vezes dos seus companheiros. Então, é incrível, porque hoje a gente tem mulheres, são jovens, mulheres de meia idade, mulheres mais velhas também, né? E isso é muito importante, eu até me incluo também, porque, na verdade, como a gente acompanha, né, Rose, a gente também participa dessa formação. E a gente estava conversando com ela, sempre a cada final das formações, a gente para dialogar um pouco, quanto é importante esse aprendizado nesse contexto feminino. A gente se capacita junto, de certa forma, né? Levando conhecimento, compartilhando, né? Contribuindo. E, Rose, como é que se deu? Eu já tenho a intimidade aqui para chamar ela de Rose, a Rosilene, porque eu vi essa intimidade a partir da Ângela, já me incluo nesse processo aí também. É uma conversa, a nossa entrevista aqui, sem grandes formalidades, porque o principal é a essência mesmo, é a essência do assunto, o conteúdo do nosso assunto, né? Então, Rose, como é que se deu essa escolha por Heliópolis? Como é que esse projeto se expandiu e por que a escolha de Heliópolis? Então, uma carioca chegando em São Paulo, nunca tinha ido. Acho que eu fui a São Paulo uma vez antes só, antes de ir, agora, né, como Boca Rosa. Então, eu não conhecia nada. Ainda não conheço nada, né? Mas eu tô tentando. E aí, quando teve esse desafio, né, de, beleza, fizemos na Maré e agora vamos fazer em São Paulo? Aí beleza, vamos fazer em São Paulo, mas como? Eu não conheço nada nem ninguém. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa primeiro pela internet, com muitas conversas com pessoas que eu conheço, que são dessa área, né, de direitos humanos, que já atuam em São Paulo, nas periferias. E aí eu cheguei na UNAS, né, através de algumas pessoas e comecei a fazer uma pesquisa. Cara, eu acho que aqui dá para fazer. E aí, quando eu fui a Heliópolis, porque assim, não é só ser uma favela, né? A gente precisa entender qual é o negócio, se tem comércio, se tem empreendedoras. E aí, quando eu cheguei lá em Heliópolis para fazer a primeira visita mesmo, para entender, né, como é que funciona, eu falei, cara, isso aqui é muito parecido com a Maré. Geograficamente, também né, territorialmente, as pessoas, os comércios, dá para fazer aqui. E aí a gente começou a construir esse projeto lá. E aí pensando também nessa evolução, né? E o da Maré, ele foi um piloto para saber se a gente queria, se era aquilo mesmo, como é que era a metodologia, enfim, fazer todo o escopo do programa. E aí, quando a gente chegou lá, a gente foi adaptando a algumas situações. Então, por exemplo, na Maré, a gente não teve o anúncio que era a Bianca que estava patrocinando. E foi só a Boca Rosa que patrocinou esse projeto lá. E aí a gente começou a entender que a partir dessa segunda edição,
seria muito importante a gente trazer algumas empresas junto com a gente para fortalecer os projetos e também que essas pessoas, essas empresas, elas conheçam os projetos que a gente está entrando. Então, por exemplo, conheça a Unas, conheça a Heliópolis, apoie lá. Então, para além da formação que há impacto nas empreendedoras, nessas 50 empreendedoras que estão selecionadas, a gente também quer ver esse impacto entrando para a comunidade a partir de outros atores. E, no caso, são essas marcas que estão acompanhando a gente. Sebrae é uma delas, Sebrae Minas, conta de uma parceria da Bianca, enfim, mas é Sebrae. E a gente está dialogando também com o pessoal do Sebrae São Paulo e as outras unidades também para onde a gente quer levar. A gente quer a Sebrae como parceiro. E isso é muito importante porque a gente fortalece a comunidade. Então, é um impacto para além dessas mulheres. Elas estão recebendo a formação, o incentivo de criação de rede, de se apoiar, mas e o que fica de legado para a comunidade, para a instituição? Então, isso tudo começou a ser desenhado e, isso é metodologia, esse é o método do Academy de criar impacto real. E aí levar as pessoas a conhecerem mais a Unas, né, para apoiar. Então, a gente chega em Heliópolis muito nesse sentido, tá? Quem é a Unas? A gente não conhece, né? A gente conhece algumas outras organizações que atuam em outras favelas, como Paraisópolis, e a gente começou a ver, cara, tem uma deficiência aqui, em vez da gente ir lá onde já tem, vamos para outro lugar. E a ideia, né, da gente construir juntos, de se entender. A gente ouve muito o Douglas e a Ângela. Douglas é o da comunicação, que é da instituição Unas. Então, a gente ouve muito eles dois para poder, olha, isso faz sentido para cá, para essa realidade. E por isso que é muito legal essa conexão que a gente tem. Não é um projeto, não é um programa que indo de cima para baixo. É entender a realidade local, construir junto, ouvir o máximo possível para tentar adaptar e fazer realmente com que isso tenha impacto. Ótimo, não é a partir da dor de lá, né, que se busca a solução, que é a essência que a gente tem trazido muito aqui no canal Empreender, a essência do empreendedorismo também, né? Mas nesse caso aí, num trabalho social forte também, muito bom isso, porque não é uma imposição, né, que se precisa olhar de cima e se ver que lá precisa mudar. E acho muito interessante essa ideia de ramificação com parcerias, né, com outras empresas. Até porque, né, Ângela, me fale aí da importância que tem Heliópolis e grandes comunidades no Brasil, que a gente que não é o do Rio ou de São Paulo não tem nem ideia, né? São cidades dentro de grandes cidades, né? Heliópolis tem o quê? Mais de 200 mil habitantes. Imagina a força, a potência econômica que tem dentro desta região, dessa comunidade, né? Então, é de uma importância enorme aí para você chegar a um projeto com esse embasamento todo e com essas parcerias todas, né, Ângela? Isso deve dar aí para vocês uma sensação de valorização também, eu imagino, muito grande, né? Sim. E de vamos colocar todo o nosso potencial, a força. Sim, nós temos muita força, como tem outras tantas comunidades, mas a referência de uma comunidade como Heliópolis é emblemática, né? Sim, essa questão que a Rose também traz sobre o impacto, né? Aqui a gente percebe o impacto através dos investimentos que retorna para a nossa própria comunidade e vem ajudando outras mulheres. No caso, garante a igualdade, a oportunidade para elas e vai para além desses cursos. A capacitação ela ajuda também a tornar seus produtos mais conhecidos na nossa comunidade à medida que elas vão usando as ferramentas adequadas, né? Que Boca Rosa Academy vem trazendo através dessas formações. E também ajuda a compartilhar a ideia dessas mulheres, suas histórias, e por muitas vezes vem a inspirar outras mulheres. E principalmente a correr atrás desses sonhos, né? Que tantas almejam. Muitos relatos que a gente ouve encorajam, eu percebo que encorajam outras mulheres a abrir seus negócios e se tornarem, assim, no caso, independentes financeiramente. E isso que eu estou te citando são relatos que a gente ouve a cada término de formações que acontece aqui dentro da nossa comunidade. A gente está falando do trabalho que começou, né, que nasceu lá com a Bianca, e a Bianca como referência para tudo isso que está se desenvolvendo, mas vocês duas também já são referência, né, Ângela, de um lado, a Rosilene e a Rose por outro também.
Então, tudo isso a gente, a cada um trabalho que vai fazendo e vai se unindo, vai se tornando referência para outros, vai ganhando força também para um desenvolvimento coletivo, né? Eu quero fazer um intervalo rapidinho, vamos tomar uma aguinha, meninas? E aí, no próximo bloco, eu quero que vocês me tragam exemplos práticos mesmo, uma história, talvez, de alguém que você tenha visto essa transformação bem latente aí, para a gente mostrar essa identificação, quanto isso é importante, quanto isso é para além do discurso também, para além da intenção, é resultado prático, né? E a gente já tem disso, eu imagino, em muitas outras comunidades, em muitos outros projetos que vocês desenvolvem também. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, vocês aguardem aqui comigo e a gente volta na sequência, tá bom? E você de casa também continue com a gente aqui na entrevista especial, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com entrevista especial e no programa de hoje nós estamos conversando com base na história e no trabalho desenvolvido por Bianca Andrade, que você bem conhece, Boca Rosa, que tem um trabalho importantíssimo em comunidades no Rio de Janeiro, também em São Paulo, no Brasil inteiro. Está aqui comigo para essa conversa Rosilene Miliotti, coordenadora do Boca Rosa Academy, e Ângela São José, coordenadora de projetos da UNAS, União de Núcleos, Associações de Moradores de Heliópolis e região. Continuamos a nossa conversa e a gente fez uma provocação no bloco anterior, falando de exemplos, né? Trazer exemplos práticos do quanto esse trabalho desenvolvido por vocês aí à frente das associações e da Academy também. O Antes já tem feito resultado, tem dado resultado, tem feito diferença na vida de muitas pessoas aí onde vocês moram e trabalham também. E a gente falou de referências também lá no início, né? Rose falou sobre isso. E eu queria abrir esse bloco trazendo também aqui uma curiosidade, né? A dona Ângela, que está aqui com a gente, tem o nome Ângela por conta de uma outra referência que foi para o seu pai, não foi, Ângela? A Ângela Maria, cantora de expressão, uma mulher negra e que também se desenvolveu, foi uma artista espetacular no Brasil e eu imagino foi referência para o seu pai, deu nome a você como homenagem a Ângela Maria e está aí você hoje como outra referência. Olha quanto é importante a referência na vida da gente, né? Muito importante. E foi isso mesmo, Ângela? Foi isso mesmo. Meu pai, um homem negro de Minas Gerais. Minha mãe, uma mulher quilombola do Vale do Ribeira. E mulheres, né, da década de 50. Minha mãe teve 12 filhos. E o sonho do meu pai era ter uma filha que pudesse se chamar Ângela. Por ciúme, e por sinal rolou um ciúmes também por parte da minha mãe, porque ele era muito fã da Ângela Maria. E, enfim, aí ele conseguiu colocar esse nome. Então, eu tenho muito orgulho do meu nome, tenho muito orgulho também do meu sobrenome, que é São José, porque nessa vida a única coisa que a gente tem a honrar é o nosso nome e nossas atitudes, né? E nessa instituição, eu me tornei referência graças ao acreditar da UNAS, porque a Heliópolis é conhecido como um bairro educador. E um dos princípios é promover a cidadania transformando as pessoas. E eu sou exemplo dessa transformação. Hoje eu sou formada, sou bacharel em Direito, trabalho nessa área de políticas públicas, trabalho com empreendedorismo feminino mesmo, sou coordenadora de projetos, e também com a literatura negra, onde eu coordeno também a Biblioteca Comunitária de Heliópolis. Então, eu acho que o nome, ele traz muita força para a gente, sabe? O nome que você carrega traz muita força. Que bom, é de ter muito orgulho mesmo, e muito orgulho pelo trabalho que se desenvolve hoje aí também, né? Assim também a Rose lá na Maré também, né, Rose? Que eu imagino aí entrando agora nos resultados dos projetos que vocês trabalham juntas, tenhamos muitos outros exemplos assim bonitos também e que serão outras referências. Vocês já vislumbram, já veem aí nas suas comunidades, aí no trabalho que desenvolvem, alguns cases interessantes assim para trazer para a gente aqui, para entender na prática como isso acontece? Sim. Eu posso falar, inclusive, do Delmed, que foi o piloto que eu estou acompanhando, né? E para falar também, assim, eu sou cria, digamos assim, né, esse termo, cria de projeto social. Então, eu ter passado por projetos sociais enquanto aluna
e depois virar coordenadora, né, saindo desse lugar, eu acho que é muito importante. Quem cria de política pública, de cota, né, você vai virando referência. Eu sou a primeira também a se formar em uma universidade da minha família, do meu núcleo familiar, a primeira a viajar de avião, viajar a trabalho de avião. Então, essas pequenas coisinhas são muito importantes para nossas famílias, né? Tem de pais capixabas que são da roça, né? E eles, quando ficam... E tem pouca escolaridade. Então, toda vez que eles ficam vendo, né, cada conquista, todo mundo vibra e todo mundo quer junto. Então, os sobrinhos já começam a ver a tia que vai viajar. Isso é muito legal, ver que eles têm essa referência perto, né? Muito. E aí, falando, a Ângela, quando começou a falar, eu falei, cara, é muito legal, porque a minha vida também passa por aí, a vida de muita gente passa por esse lugar, e às vezes a gente não se dá conta que uma pequena coisinha que a gente faz, um certificado, um diploma, uma viagem, isso pode virar sonho para outra pessoa, né? E não tem essa referência. Por isso que eu falei das referências próximas, o quanto isso não é que é mais impactante, nada, mas é um impacto real, porque eu estou vendo uma pessoa que ali do meu lado está conseguindo e isso pode tornar possível eu conquistar. E aí no Deu Match, né, falando do projeto em si, a gente já começa a ver coisas que começaram a mudar desde o comportamento até o próprio negócio. Então tem a Malu, por exemplo, que ela tem uma loja que é de desapego de coisa infantil, né? Roupa, acessórios, a criança vai crescendo e vai perdendo. E ela criou isso na Maré e ela é uma referência, mas antes ela anotava tudo no caderninho, tudo sozinha. E aí hoje ela já contratou 2 pessoas, e aí ela fala, não, eu tenho 2 colaboradoras. E é muito legal quando elas falam, sabe, essas coisas. E aí ela tem 2 colaboradoras, ela colocou câmera, está implantando um sistema para poder ajudar ela com estoque, alugou um espaço de cima da loja dela para ser o escritório, e ela não tinha isso. E ela alugou o espaço de cima do escritório dela, porque uma aluna também do Deu Match, o marido dela conseguiu uma vaga de trabalho em Portugal, e ela foi para Portugal com ele, e lá ela está também começando a colocar em prática tudo isso. Então, assim, são muitas coisas que vão acontecendo. Desde, tipo, eu quero comprar uma maca muito melhor, isso lá no início do projeto, e agora, essa semana, essa pessoa conseguiu comprar a maca. Então, cara, é muito bom. E, assim, eu tô falando dessas, mas tem muitas outras, né, que conseguiram se planejar, colocar no papel, coisas que elas não faziam. Elas só iam trabalhando, porque elas, inclusive, não se entendiam enquanto empreendedoras. Eram trabalhadoras em casa, né? E isso que é muito importante. Elas começarem a ter essa consciência de que precisa planejar, que o lucro dela, né, do trabalho, elas têm que ter um salário, não é aquele dinheiro todo que é delas, e ter esse controle para ir crescendo. E aí a gente consegue ir vendo uma pessoa que não via lucro, ou que o lucro já era, né, um lucro um pouco maior de R$5.000, que é um pouco acima da média geral dessas mulheres, e hoje ela vira para mim, Rose, eu estou conseguindo lucrar 15, e conseguindo pagar as contas, e conseguindo dar conta de tudo. Então, é muito bom ver isso, cara, porque a gente vê que elas estão crescendo, e a gente tem certeza que não são só elas, né? Quando uma mulher ela começa a crescer, é a família, é o vizinho, todo mundo vai crescendo junto. Uma empreendedora de favela cresce, muita coisa que está atrás vem junto crescendo. Ela não cresce sozinha. A gente começou a falar de referência aqui, tendo a Bianca como referência, mas é para além do sucesso ou da fama, né? Essa referência começa a se ramificar desse jeito, né? E a gente está falando aqui também com foco no empreendedorismo feminino, mas também se expande independente do gênero, né? Muitos meninos também, que são filhos, que são irmãos, que são primos, como você disse, vão se espelhando nessas possibilidades também, né? E no quanto dá para a gente chegar e o quanto é importante a gente se colocar como parte de todo o processo, né? Agora, Ângela, eu vou chegar já, aliás, primeiro, Rose, ainda, eu vou chegar já contigo aí, Ângela, para você me contar de uns exemplos, mas, Rose, você falando ali do quanto transformou a vida dessas meninas e desse case que você deu um exemplo,
Você acha que o fundamental foi aí a partir da capacitação, a gestão bem feita, como ela passou a colocar no papel e se sentir empreendedora? Qual foi o ponto principal que você viu que foi a largada aí para que desse certo esse trabalho lá com este case e com tantos outros cases especificamente? Eu digo porque da importância da organização, da formalização e da gestão no trabalho. Tem um peso enorme, né? Então, tem um peso enorme, mas é importante ressaltar que, principalmente as mulheres, né? Não só as mulheres, mas principalmente as mulheres, quando elas empreendem em favela, elas tem que empreender na favela. Ou você faz ou você faz, né? Às vezes não tem emprego adequado, é longe, uma série de coisas. Então, o empreendedorismo, o trabalhar na favela é como se fosse uma saída. Então, o projeto, o Academy, ele vem muito no sentido de acolher, entender, e aí dar ferramentas de, olha, é possível você fazer dessa forma, vamos fazer desse jeito, vamos adaptar essa realidade. Não, dá um passinho para trás que não está sendo legal para você. E entender todas essas vulnerabilidades, né? Então, tem muitas questões que vão desde segurança delas, das vulnerabilidades, e até a realização de sonhos. Então, são muitas etapas para a gente ir passando, e o projeto toma as ferramentas, mas principalmente deixa eu te acolher, deixa eu te entender, entender essas vulnerabilidades. Não, entendi. É um trabalho anterior à técnica, né? Na verdade, né? Tem esse trabalho de acolhimento, esse trabalho humanizado, né? E você falou das vulnerabilidades, que são muitas, mas também diante ou junto das vulnerabilidades, eu imagino, vocês comecem a perceber, e tem muito, das potencialidades, né? Isso é que é interessante. E é interessante você colocar que na favela se empreende já naturalmente, já se nasce empreendendo, até por falta de oportunidades também, né? E em muitas outras comunidades, muitos outros locais também no Brasil, independente desse rótulo da favela, mas em muitas comunidades, muitos projetos sociais que partem a partir desse acolhimento, a partir é ótimo, né? Eu fiz aqui uma redundância, mas para dizer que é com o acolhimento, né? Que é com a humanização que aí se desenvolve. A técnica, quase que eu diria que é até mais fácil, né? É mais interessante, né? Mas esse primeiro momento, esse sentir parte, é que faz toda a diferença, né? Ângela, me fale de algum exemplo aí na sua comunidade também, algo bastante relevante que também tem ali chamado a atenção por essa linha a partir do acolhimento. Primeiro, essa questão todinha que a Rose trouxe, eu acho que a gente, quanto liderança comunitária, sair de onde nós viemos e para chegar onde nós chegamos, automaticamente nós já se tornamos referência para essas mulheres que moram na favela com a gente. Então, quando você sai na rua, fazendo a sua história e quer ser como você, entendeu? Porque o que elas pensam? Se ela conseguiu, eu também consigo. E claro, é o da Cindy, até anotei o nome aqui para mim não esquecer. A Cindy, que é uma menina da favela, criada nos projetos sociais, foi menina de CI, que é o Centro de Educação Infantil, foi menina do CCA, que é o centro que trabalha no contraturno escolar com as crianças e atende até os 14 anos. E hoje ela é fotógrafa. E quando ela ficou sabendo do projeto que viria para a nossa comunidade, ela, além de se inscrever, ela pediu muito que ela fosse uma das selecionadas também, porque nós tivemos aqui mais de 400 inscrições, entendeu? Para um projeto que vai atender a 50 mulheres, né? Oi? 426 inscrições. 426 de todas. Não precisa. Então, quer dizer, mulheres que foram chamadas, foram selecionadas, como está numa para elas. E essa Cindy, ela pegou e falou, nossa, como eu gostaria de estar entre as selecionadas. E o que a gente vê? Hoje, no universo que é praticamente dominado pelos homens, que é a questão, essa área da fotografia, nós temos uma mulher, uma jovem, na verdade, que ela tem 20 e poucos anos, entendeu? E temos também a Kátia, que é uma mãe de família, que está com a filha, inclusive veio para o projeto com a filha internada no hospital, mas ela falou, é uma oportunidade que eu não posso deixar passar. E o que a gente vê durante as formações? Como eu te falei, eu também me formo,
entendeu? Mesmo estando nos bastidores, a gente também se forme. É o quanto essa formação, ela mostra para essa mulher que ela não é apenas aquela vendedora de salgadinhos, aquela menina que faz a mão, que faz a unha, que faz a maquiagem. Ela é uma empreendedora, ela pode se tornar. Basta ela se apropriar das ferramentas que estão sendo oferecidas nesse curso. Então, eu creio que elas já estão se transformando, a gente percebe como elas chegaram no primeiro dia, como que elas já estão vindo, como a Rose falou, chegam às vezes simplesmente com um chinelo, uns shortinhos, aí depois elas já começam a se colocar, de se colocar mesmo como empreendedora, como mulher de negócios, né? Porque é ela que vai tocar o seu empreendimento. E eu acho essa transformação, a questão do afeto e do acolhimento muito importante, porque a nossa instituição, ela tem isso também dentro dos seus princípios. Então, quando você recebe essa mulher falando que ela é capaz, ali somos todas iguais, quando uma cresce, ela puxa as outras também, como a Rose, eu estava falando a questão das nossas referências, então todo mundo ganha. Quem ganha é a comunidade, quem ganha é lá fora, como a gente costuma falar, que são os outros bairros, né? E, enfim, eu acho que a nação brasileira ganha quando realmente se investe no empreendedorismo feminino. Muito bom. Principalmente de favela. Principalmente de favela. Diga, Rose. Só uma coisa que a Ângela me fez lembrar, que é muito importante para a gente, quando a gente vai para... Agora, né, com esse programa mesmo encaminhado, né, caminhando, quando a gente for para uma instituição, a gente procura saber se essa instituição ela tem um atendimento psicológico e jurídico junto. Por quê? A gente entra naquele lugar, muitas vezes estados onde a gente não reside, né? No meu caso, eu vou a São Paulo toda semana para poder lá coordenar, fazer o projeto acontecer junto com o pessoal da UNAS, mas a gente sai, por mais que eu apoie e acompanhe virtualmente, não é a mesma coisa. Então é muito importante que toda instituição que a gente entre tenha apoio psicológico e jurídico, porque essa mulher ela passa por muitas questões, como a Ângela trouxe da aluna, né, que está com uma filha internada, tem uma outra, por exemplo, que é egressa do sistema carcerário, e aí ela traz questões de, cara, eu tenho passagem na polícia, como é que eu faço para poder fazer um CNPJ, como é que eu faço isso? Então são questões muito delicadas que a gente precisa entender como é que faz esse acolhimento, mas também precisa de um acolhimento técnico. Em relação à violência, como é que ela vai, aonde que ela vai ajudar a procurar apoio e tornar a instituição uma referência desse lugar que pode continuar acolhendo é muito importante. Então, a gente tem todo esse cuidado de que qualquer lugar que a gente vá precisa ter apoio psicológico e jurídico para que essas mulheres possam procurar caso elas precisem. Muito bem. Bom, eu fiquei muito feliz de saber desse número de inscrições, né? Essa demanda grande de mulheres interessadas nesses projetos, interessadas em empreender também, em crescer cada vez mais. Mas aí eu quero saber também como é que se dá esse critério de seleção, que deve ser um trabalho doloroso, eu diria até de vocês aí, de tentar selecionar entre tantas potências, tanta gente boa, tentar selecionar, né? E aí eu convido para a gente fazer mais um intervalo rapidinho e no próximo bloco, então, deixar essa provocação para a gente conversar sobre como acontece, quem quer participar dos projetos e qual é o futuro também, como vocês veem o futuro dos projetos e desse trabalho desenvolvido aí por vocês, nas comunidades onde vocês moram também. Mas vamos fazer mais um intervalo rapidinho e a gente volta na sequência, tá bom? Muito bem. Você é de casa também, continue com a gente aqui. Entrevista especial volta já já. De volta com o último bloco do programa Entrevista Especial. Eu diria um programa hoje interessantíssimo, instigante, porque nós estamos falando de autoestima, de empreendedorismo feminino. Estamos falando de valorização do trabalho feito com mulheres em comunidades, a partir do trabalho que a gente conhece da Bianca Andrade, conhecida na internet, conhecida hoje no Brasil e até fora como Boca Rosa. E aí, para essa conversa, eu já nos 2 blocos e continuo neste agora, estou com Rosilene Miliotti, coordenadora do Boca Rosa Academy, e Ângela São José,
coordenadora de projetos da UNAS, União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região. Recomeçamos nossa conversa para o último bloco. Infelizmente, a gente tem mais 15 minutos. Eu diria que a gente falaria o dia inteiro sobre temas tão importantes, tão instigantes e que tem tanto conteúdo para a gente trazer aqui como referência, né? Que tem sido talvez a palavra que a gente tem citado muito, pela importância que é mesmo referência de outras meninas, outras mulheres, assim como foi a Bianca, no empreendedorismo, né? Com foco no empreendedorismo. E a gente falou no bloco anterior, vocês me colocaram aqui, do número de inscrições ou de pessoas, mulheres, tanto aí, nesse caso foi em Heliópolis, né? Mas eu imagino que também lá na favela da Maré, no Rio, tenha tido muitas pessoas interessadas nos projetos, esses projetos que acolhem e depois capacitam também. E aí me chamou a atenção do trabalho que deve ser para selecionar os que vocês talvez tenham que dar uma atençãozinha um pouco maior. Como é que se dá esse processo de seleção para participar desses projetos? Na verdade, a gente vai falar um pouco. Posso falar um pouquinho, Rose, sobre o mapeamento? Pode Vamos falar. lá. Tá. Eu acho que, na verdade, a gente começou com um mapeamento, né? Abrimos inscrição online, onde muitas mulheres se inscreveram, só que a UNAS teve todo um olhar delicado e humanizado também para aquelas mulheres que ainda não têm domínio dessas ferramentas, virtuais que a gente hoje tanto usa, né? Então, pensando com muito carinho nessa questão, houve uma equipe que era eu, Douglas, o Wallace e a Priscila. A gente se organizou para fazer também um trabalho de porta em porta, boca a boca, como se chama, né? E nós somos com o tablet, as meninas do Boca Rosa Academy também esteve com a gente, e eu acho que foi de suma importância para a gente acessar, principalmente aqueles locais da comunidade aqui de Heliópolis, que por muitos momentos a gente não tem acesso. Porque aqui a gente tem uma grande estrada, que é a Estrada das Lágrimas, só que a gente tem as vielas, os becos e as vielas. Então a gente pensou, como que a gente vai acessar essas pessoas? Indo de porta em porta. Então foram quase um mês, tá? Diariamente, trabalhando e chegando até essas mulheres para que ela também pudesse ter acesso a essa formação. E aí, Ângela, mas qual é o critério? Então, como é que você seleciona, né? Chegando a todas essas mulheres, como seleciona a que vai participar? Nesse caso, a gente está falando especificamente do Boca Rosa Academy, né? Que está no guarda-chuva do Boca Rosa Company, que é a hold, né? Todas as empresas da Bianca. Mas então, selecionando ou indo buscar as mulheres que tenham interesse, né? No boca a boca, como você falou, como é que se dá o afunilamento depois? Da parte da nossa instituição, a gente priorizou as mulheres que... o que a gente pensou quando a gente começou a construir, de que forma seria feita essa seleção? O primordial é ser moradora de Heliópolis e ter o seu empreendimento dentro de Heliópolis. Isso para nós foi primordial. E as outras formas, eu acho que talvez a Rose possa falar um pouquinho, né? Porque elas que desenharam toda essa formatação de como seriam os critérios para a seleção dessas 50 mulheres. Certo. Conta pra gente, Rose. Então, é muito difícil a gente encontrar nesse universo de tanta vulnerabilidade as mais vulneráveis. Então, assim, era tentar, a partir desse formulário que a gente criou, quem são os mais vulneráveis? Quem está em um lugar mais delicado? É muito difícil, é muito delicado, até porque muitas delas não sabem se apresentar. Então, isso foi um critério que a gente foi, a mulher preta, se identifica como mulher preta, parda, indígena, então ela tem um pontinho a mais. Tem filho, tem um ponto a mais, porque a gente sabe a dificuldade de uma mulher empreendedora parar para estudar, principalmente depois que tem filho. Não passou por nenhuma formação, né? Ou então tem uma escolaridade mais baixa. Então, tudo isso a gente foi moldando como critérios de desempate, digamos assim. E um critério que, infelizmente, a gente nem na Maré e nem em Heliópolis a gente conseguiu avançar foi na priorização de população LGBT, principalmente as mulheres trans. Então, isso não é uma deficiência nem uma dor, porque eu acho que dor é do outro que não consegue acessar, que não consegue se ver nesse lugar.
Mas essa é uma questão que a gente quer muito resolver. Como que pessoas, principalmente a população LGBT, principalmente as trans, elas conseguem se ver, conseguem acessar esse lugar do empreendedorismo. Então, já abre uma lacuna aí para a gente na seleção. E essa seleção no formulário, ela é muito importante para a gente criar esse mapa de quem são essas 50 mulheres que a gente selecionou. Na Maré, por exemplo, a partir da seleção, a partir desse formulário, a gente viu que a maioria não era formalizada, a maioria não tinha CNPJ, e diferente de Heliópolis. Então, Heliópolis, a gente já percebeu que a maioria tem CNPJ. Então, quando a pessoa lá da gestão financeira, gestão administrativa, ela vai dar aula, ela já fala, beleza, eu tenho que falar sobre formalização, mas eu também vou falar da formalização do além, do passo antes de abrir o CNPJ. Que é isso, né? A gente é carioca, eu não sou muito dessa área, sou jornalista, formação e também ter trabalhado até pouco tempo só em comunicação institucional de ONG. Eu sou a cota ongueira, inclusive, em Boca Rosa. E aí mostrou pra gente a diferença. Enquanto na Maré a gente tinha a maior parte dos empreendimentos voltados para alimentação e beleza e bem-estar, em Heliópolis apareceu um outro que é do vestuário, por conta da cultura da sacoleira. Então a gente vai entendendo essas dinâmicas internas, locais, e adaptando ao programa. O que eu preciso trazer mais? Então eu vou falar, tem a sacoleira, então eu posso falar mais de e-commerce. Então isso também vai moldando o programa em si. Por exemplo, se a gente for para um outro estado onde o agroextrativismo seja uma economia forte, a gente precisa tocar nesse lugar. Então isso, a inscrição ela vai mudando. E aí só para voltar, das 426 eu tirei metade, a outra metade a gente foi difícil, mas a participação da UNAS nesse processo ela foi muito importante para dizer, olha, essa pessoa é de Heliópolis, essa pessoa não é. Sim, sim. Não, ótimo. Você me falou aí já de um projeto de expansão, pelo que eu vi, você admitindo a possibilidade de formos para outro estado, para outro segmento. Eu queria saber dos desafios que a gente tem ainda, falando de futuro. Em que pé está primeiro o projeto agora, tanto aí em Heliópolis, por exemplo, são 50 mulheres. Quais os gargalos que a gente tem ainda? Por onde ainda pode ser melhor, né? Esse desafio de selecionar já é grande, mas a partir daí, o que vocês esperam? Começa com você, Rose, para me falar um pouquinho de expectativa, de futuro. O que vocês esperam? E depois a gente entra com a Ângela me falando lá de Heliópolis. Então, o grande gargalo que a gente ainda percebe é manter elas aquecidas para não faltar. Porque o conhecimento, essa técnica, a teoria, tudo tem na internet, elas podem acessar. Mas o barato do programa é a troca entre elas. Então, às vezes, a dificuldade de uma já é a solução da outra e, enfim, uma já encontrou a solução para um problema. Então, a questão é a troca, não só para elas, mas para a gente também ir aprendendo e entendendo a particularidade de cada lugar. Então, e é isso, né? Às vezes a mãe está com um filho doente ou já tinha uma consulta marcada e essas consultas que, dependendo do hospital público, né, dura, sei lá, marcou 3 meses antes ou 1 mês antes e aí não pode perder. Então a dificuldade é mantê-las aquecidas para elas não faltarem e participarem direto, né? E essa é a grande dificuldade. E aí, falando um pouco sobre perspectiva de futuro, a gente tem sim perspectiva de rodar o país e para dentro do país, mas o importante é que a gente mantenha esse método das 50 mulheres, porque esse número é importante ser menor assim, porque a gente conhece elas, a gente consegue olhar no olho, a gente consegue ouvir e responder. Se for mais que isso, a gente não consegue fazer esse acolhimento de verdade. E é por isso que a gente quer manter esse número, esse método e ir adaptando à realidade local. Muito bom, com qualidade, né? Ângela, o nosso tempo voa. A gente tem 2 minutinhos para você me falar aí de perspectiva de futuro, de gargalos também, aí em Heliópolis. Pois é, o tempo voa, né, Sebastião? Realmente. Eu estou aqui com o meu cafezinho do lado também. Estamos no último bloco agora.
Eu acho que foi muito importante a presença da Bianca Andrade aqui, aquela lindeza, uma simpatia e um exemplo para todas as mulheres de favela e de comunidades. Então, foi de suma importância a participação dela no primeiro encontro, e o que a Rose vem trazendo, essa questão delas frequentarem, isso também é muito importante, porque eu acho que elas têm que entender que Heliópolis é um lugar onde elas podem investir, onde elas podem abrir seu empreendimento, que elas vão ter sucesso. E fazer de Heliópolis um lugar melhor e não procurar fora de Heliópolis. Eu acho que a gente tem que fazer do nosso território, porque às vezes a pessoa mora na favela, ela tem sonho de mudar, e eu acho que a gente tem que pensar também, ter um outro olhar em fazer do lugar onde você mora um lugar melhor para se viver. Esse é o nosso intuito aqui dentro dessa comunidade, o nosso olhar quanto cidadão de direitos. E eu também acho que a gente precisa, a UNAS tem muito isso dentro dos seus princípios também, políticas públicas para promover a participação das mulheres no empreendedorismo feminino, para combater a desigualdade de gênero, e que é uma violação dos direitos humanos. E quem sabe assim não, né? O país venha crescer economicamente, o país vai crescer economicamente com as nossas mulheres empreendedoras de Heliópolis e do Brasil. Tive uma aula aqui com vocês duas hoje, foi um prazer enorme conversar com vocês aqui no programa Entrevista Especial. Rosilene Miliotti, coordenadora do Boca Rosa Academy, falando para a gente lá do Rio de Janeiro, e a Ângela São José, coordenadora de projetos da UNAS, a União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e região, lá de São Paulo. Meninas, foi um prazer enorme, volto a dizer. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, por trazer essas experiências tão instigantes aí. Um abraço grande para vocês duas. Obrigada. Muito bem. Um abraço forte para você que acompanhou com a gente aqui também o Entrevista Especial de hoje. A gente volta no próximo programa. Até mais.